Olá, espero que você esteja bem. Estamos de volta aqui com mais uma pílula do Conversê. Você está vendo aqui junto comigo a Carol Zanotti. Carol Zanotti aqui, hoje é meu dia de começar aqui o rolê. Você me mandou uma provocação aqui que Primeiro, gostei muito da canção em si, que super recomendo para quem não conhece, né? Dá uma olhadinha e a gente vai falar dela. Mas você me traz uma questão que fala das definições, né? Então, temos muito a conversar, Carol. Pois é, meu caro, estamos de passagem aí nessa música, e é uma música que chamou muita atenção. Eu falei, essa daí eu tenho que conversar com o Felipe, não tem jeito não. Acho que traz essa coisa das definições, né, Fê, que você começou aí, mas eu queria pegar um trechinho já na provocação. Olha aqui, ó, música... se eu fosse contar com você não me provocar, Carol, eu nem vinha, porque eu ia me frustrar, porque você ia me provocar, né? Mas é essa, provocação, né? Provocare, né? Um pró-chamado, né? E a música é Triste Louca o Mar, né? Do Francisco El Hombre, né? Sim. Um nome curioso essa banda, né? Bem interessante também. Mas, assim, no comecinho, né? Triste, louca o mar, né? Assim será qualificada quem, de fato, não aceita as dores. Uhum. Eu peguei um início do trecho, o final, e isso daí me marcou pra caramba. Como é que a gente desatina nisso daí? Triste, louco o mar. Quem não aceita as dores é qualificada de triste, louca ou má. Você sabe que a música, de largada já, ela aponta para humanidades muito que tem um lugar de muita dor quando ela é tratada dessa forma, porque ela fala da tristeza, da loucura, da maldade, coisa humana. Talvez eu não conheça ninguém que não seja triste ou não seja mal ou má. Talvez a loucura a gente vá tratar com mais cuidado, porque tem a loucura psiquiatrizada e tem outras formas mais simbólicas de loucura. Agora, quando ela fala que será qualificada quem recusar tal receita, ou seja, existe uma receita e quem recusar, e está aqui no feminino, logo é uma mulher, né? Então a mulher que recusar tal receita será carimbada como triste, louca ou má. Sim, uma denúncia de uma das maiores violências da história da humanidade, esse apequenamento do lugar autônomo da mulher, Carol. O primeiro ponto que assim, como homem falando isso, é uma verdade, é um sapateio nas dores que são humanas, que são dores que são amplificadas quando você decide buscar autonomia. O que somos sem autonomia, Carol? Acho que esse sujeito autônomo que é se autonomiar, né? Não é fazer porcaria nenhuma, que é uma das coisas que eu brigo demais. Assim, a autonomia é fazer, eu faço sozinho. Você faz sozinho, meu amigo, você está muito enganado, porque isso daí não é autonomia, isso é escravidão, né? Você faz sozinho para o outro, né? Inclusive nem sendo nada, sendo o objeto, né? Para fazer alguma coisa. E a mulher sempre foi definida, né, como um objeto na sociedade, principalmente na sociedade pós-industrial, mas nessa sociedade ocidental, né, a sociedade que vê o objeto maior do que o ser humano, né, e que aí, obviamente, a autonomia é só fazer coisa, não é se autonomiar, se autorreconhecer. E aí vem, acho que a base de você se autorreconhecer é você, e essa frase que me impressiona muito, quem não aceita as dores, ou seja, quem não aceita essa receita de ser as dores. Eu sempre achei curioso alguns nomes, Maria das Dores. Né? Da onde que vem esse Maria das Dores? Né? Porque você não vê um João das Dores, né? Você não vê um Henrique das Dores, né? Você não vê um Jair das Dores, você vê uma Maria das Dores, né? E Maria em hebraico é apaixonada por Deus. Mas assim,
o que é essa dor, né? Que a mulher, na verdade, carrega no seu feminino, e aí talvez o humano carrega de ser um objeto, né? De ser confirmada, e ser definida, e a partir do momento que se recusa isso, Felipe, é dizer, eu não vou compactuar com isso. Sabe, Carol, quando você fala da nomia, né, do nome, no grego, nomia tem a aproximação com a lei, com lei. Então, o nome é a lei. Nomia mesmo, a etimologia da palavra tem a ver com lei. Então, a autonomia tem essa ideia da lei do sujeito, né? Ou seja, qual é o seu estatuto, qual é a sua constituição, sob quais valores, princípios, normas você vai conduzir o seu processo. Que é um processo, como você disse, torço para ser um processo em diálogo, um processo com alteridade, porque senão estamos falando de uma vida solitária. E solitária também, né? Agora, quando a gente percebe aqui, quando a música vai provocando, e a letra ela é uma letra muito, muito forte, e ela diz assim, aceita que tudo deve mudar, aí vem a proposta, vem uma proposta na música que diz, aceita que tudo deve mudar, que um homem não te define, sua casa não te define, sua carne não te define, você é seu próprio lar. Se a gente pega também aí, abusando do meu pouco conhecimento do grego, mas etimologicamente a palavra ethos, que é ética em português, significava também casa, em grego. Porque essa ideia da morada, o que tem, que constitui essa morada? O que tem na parede? Quais são os pilares dessa edificação? Então a proposta aqui é que não é um homem ou a carne ou uma casa no sentido de uma construção ou de valores materiais, mas o que nos define. E aí tem o jogo que eu queria jogar para você, que é essa bola, Carol, que tem uma provocação até com a questão do telos, que era, por exemplo, para Aristóteles, o que era Carol, uma vida eudaimônica, uma vida bem vivida para Carol, é quando Carol encontrava o lugar dela no mundo e entrava num acordo cósmico, ou seja, Carol é parte de um cosmos ordenado, e se Carol encontra e se ajusta a isso, ela está cumprindo o papel dela, ela terá uma vida eudaimônica, ou seja, uma vida, podemos considerar, feliz. Depois isso se rompe. A ideia de que o universo é ordenado vai para o saco. Isso vai pro saco, porque toda a ideia de que a Terra era o centro, tudo isso foi muita gente provou e pagou caro para provar isso. E eu acho que essa é uma metáfora que a gente estende para cá, essa ideia do lugar definido da mulher, como aquela que faz A, B ou C, isso também, felizmente, os movimentos feministas e tanta gente à frente disso, com tantas dores por estar à frente disso, abrindo picadas aí para que outras mulheres passem e para que muitos homens parem de colocar essas barreiras. Mas aí, Carol, a questão da definição em dois planos. Por um lado, uma definição que constrange a pessoa. Então, definir tem a ver com colocar fim. Definir é colocar fim. Ao mesmo tempo, colocar fim é terminar, é como se fosse esgotasse a pessoa. Mas, por outro lado, é colocar finalidade. É colocar propósito. É colocar pilares. Então, o que define Felipe? Pode ser aquilo que me diminui, mas por um outro olhar, é aquilo que me deixa firme. Ou seja, o que é Felipe, afinal? Se eu tivesse que apresentar Felipe. Eu consegui explicar esses dois ângulos que eu olho, desculpe me alongar, Carol, mas esses dois ângulos, o que me define pode me apequenar, mas também me sustenta de alguma forma. Veja, acho que tem tudo a parte desse autoconhecimento, né? Mas, assim, nessa sua brincadeira, na sua afirmação, no seu propósito, né, colocado, eu vejo assim, a definição não necessariamente me traz uma destinação, entende? Então eu sou definida assim, ou eu me defino assim, porque os parâmetros de definição não são só meus, e aí cabe a alteridade, né? Porque senão essa definição é injusta, eu nunca vou me ver, quem vai me ver é o outro, e eu só me defino, né, identificando parâmetros em mim que fazem sentido a partir do outro, né? E aí esse outro é que traz o lar.
Eu venho pensando muito na questão do sujeito e o sujeito coletivo, né? Que os povos tradicionais trazem isso muito forte, e que o papel do feminino é muito respeitado, inclusive no que o Engels fala do gens, né? Tá certo? Que a linhagem feminina deve ser respeitada de qualquer maneira, mas por quê? Porque a destinação ela não é propriedade de ninguém. Eu me destino, né? O mapa quem faz sou eu. A música fala alguma coisa disso. Fala que essa parte muito bonita. Você sabe que eu estava lendo esta palavra agora, Carol, que fêmea, alvo de caça, conformada à vítima, eu não me vejo na palavra. Ela prefere queimar o mapa, traçar de novo a estrada. Pois é. Eu acho que a gente tem que se reinventar nisso, né? E aí vem a Fênix, né, que fala das cinzas, né, na cor das cinzas, que é justamente isso. Quais são essas cores? Essas cores elas não são definidas só por um sujeito, né, mas elas são definidas a partir do sujeito com outro sujeito. E esse afastamento que a gente vem tendo vai tirando esses lares, que é muito diferente de família, que é muito diferente de casa, que é muito diferente de propriedade. Então, esse definir-se, ele cria fim quando é em si mesmo. A gente se define a partir dessa convivência e dessa colaboração, né, de identificação com o outro. E vejo que é uma música muito forte hoje em dia, Felipe. E acho que talvez até para a gente fechar, não sei muito tempo, mas essa busca da gente se definir sem destinar-se ao que a gente sempre foi destinado. Sabe que essa... Não, desculpa, pode terminar. Eu achei que você ia respirar, ia parar, eu ia entrar lindamente, assim, mas não deu certo. Vai, de novo. A minha carne não me define. Tá. A minha carne não me define. E pode ser minha casa ao tempo. Né? Aqui, agora ó. Entra aí. Não, agora sim, eu fui. Sabe aquela eu vou entrar em cena, vai dar certinho, assim, mas você entrou um pouco antes, né? Mas olha só, tem uma. Olha a conexão. Eu não sei se você fez de propósito, isso você vai fazer de conta que não, ou realmente aconteceu. Porque semana passada, na última pílula, a gente está tentando fazer semanalmente, por isso eu posso dizer que foi a semana passada. Tá aqui, ó. A gente falou do tudo que nós tem é nós. E a gente falou do nós no sentido do plural, né, da alteridade. A gente falou do nó também, do nó que amarra, sim. Enfim, que atrapalha ou que dá sustância. Aqui ela fala aqui, ó, ela desatinou, desatou nós, vai viver só. Ela desatinou, desatou nós, vai viver só. Tem um ponto que eu queria te perturbar, Carol, que é uma coisa que eu fico pensando, assim, eu vou na tua total quando você fala do outro. E eu sou um outro para tanta gente também, né? O quanto isso nos gera a possibilidade de um autoconhecimento muito mais honesto, né? E muito mais justo até. E nessa jornada de encontro com o outro, e ela fala que vai viver só, eu me pego muitas vezes pensando na importância dos meus lugares, eu vou chamar assim, dos meus lugares de solidão ou de solitude, depois dos encontros com o mundo, para uma espécie de depuração, para uma espécie de banho interior, enfim, tem uma parte desse encontro com a autoridade que me cabe cuidar no papo comigo mesmo. E isso não invalida a alteridade, mas também implica a individualidade. É assim que eu vejo também, viu, Carol? Porque aí eu aproveito aproveito no bom sentido disso, eu bebo nessa fonte essencial para a existência que é a outra pessoa, mas não abro mão do meu processo de diálogo comigo mesmo. Eu vejo isso muito na questão até psicanalítica, até lacaniana, né, que se colocava que o terapeuta ele é o ser morto, né, que te ouve, tem que ficar bom. Adoro Lacan, máximo. Mas assim, de fato, agora eu vejo a diferença entre uma solidão, que é o Einstein falava, penso 99 vezes e mergulho em profundo silêncio, e eis que a verdade se me revela.
é uma contemplação, contemplar com o nosso templo mesmo e com a nossa descoberta da gente mesmo. Faz parte, mas a gente só consegue isso também com essa outra referência. Esse é um ponto. O outro ponto é que, e ele traz muito forte nisso, insisto nessa frase, que são as dores, né? As minhas dores são as minhas dores. Uma das coisas mais sacanas que eu achava na Via Sacra era o sirineu que pegava a cruz numa estação, na Via Sacra cristã, que tem um cara chamado Sirineu, que pega a cruz do Cristo, carrega numa estação até um outro momento, devolve a cruz para o Cristo. Mas por que você foi devolver essa porcaria? Vai devolver a dor para o outro, o massacre para o outro, a dor do outro é dor do outro, não é nossa. Porém, na nossa solidão, a gente reencontra também o espaço do silêncio, da escutativa, a gente mesmo. Sim. Eu me prolonguei para chegar nesse ponto. Eu considero, e não é na dor só, porque a alegria é dolorida. A alegria não pode não ser dolorida. Ela, quando você ri demais, dói aqui. E é dor porque você sente. Você não tem hanseníase, você sente. Minha bisavó tinha hanseníase, uma coisa que eu fazia assim, ela não sentia. Então, essa dor do corpo, do templo, que precisa ser contemplado. Né? E essa dor contemplada, ela traz essa escutativa de si mesmo. Aí eu vejo uma solidão ativa. Eu pensei na solidão, numa solidão fértil também, sabe? Porque é uma solidão inseminada. Inseminada pelo quê? Pelo encontro com o outro, e com o encontro e os reencontros com a gente. Porque daí eu fico pensando assim na música, de novo na coisa da definição, porque há um apelo feito nessa música para essa libertação. E eu tomo sempre muito cuidado com a coisa da libertação, para não cair numa coisa cafona, tipo de, vamos tocar o puteiro e derrubar. Quanto tempo vai durar isso? A Márcia Tiburi fala de organizar a revolução individual, né? Que é uma coisa bacana, não rompendo o barato, que é o barato da revolução, o ímpeto e esse tesão e essa gana de se revolucionar, né? Mas também não fazendo de forma destrambelhada, porque é provável que você vai meter a cara na parede, que você vai deixar um rastro de tragédia por onde você passar. Agora, no cotidiano, essa coisa do que me define como pessoa, e eu não quero abrir mão disso, sabe? Me define hoje, né, Carol? Pode ser diferente daqui a 6 meses, mas hoje, quais são as minhas... Se eu pensar em princípios, quais são os meus princípios? Qual o propósito? São palavras muito fortes. Ou seja, nada vem antes do princípio. Eu vou chamar de definidores no sentido positivo, tá? Agora, aquilo que está me constrangendo, que está me pondo fim de uma forma não dialogada, e não contemplada, e não consagrada por mim, há a possibilidade de um algoz. Né? Agora, nesse trânsito entre o eu e o outro, sendo o outro um parceiro ou uma parceira, ou sendo um outro um algoz, a fundamental tarefa individual, que é tão difícil porque a gente não foi preparado e preparada para isso, desse diálogo que você falou, um diálogo ativo, um diálogo generoso muitas vezes, mas um diálogo corajoso consigo mesmo. E essa música me remete a isso, sabe? Olha, tem mais, ou pode ter mais, porque essa música pode tocar alguém que já é mais. E essas pessoas que já são mais, no sentido, estão puxando a fila para trazer mais gente. Nesse caso aqui, dessa amplitude das mulheres que tantas vezes são definidas, aprisionadas, apequenadas e tratadas como tristes, loucas ou más, quando elas não atendem ao jugo que esta cultura colocou sobre elas. Me lembro muito até coisas banais que a gente fala, né? O do doméstico, né? Ou mulher do lar, né? A empregada doméstica, né? Animal doméstico, domesticado, né? Que põe o cabresto e aquilo lá
não é só a definição, mas é dessa destinação. Eu vejo muita revolução nas mulheres que têm essa coragem. E eu falo mulheres, inclusive dentro do feminino, né? Dentro das queers, de todas as leituras, mas principalmente da leitura de gênero mesmo, né? Que historicamente, humanamente, foi desconsiderada, né? Como uma leitura humana, né? Mas sim como um objeto. E aí a gente volta. A gente tem que ver essas cinzas queimarem, né? As cores delas queimarem, né? Porque as dores são muitas, foram muitas, são muitas, né? E a gente falava em sororidade há um tempo atrás, né? Mas eu vejo que é um pouco mais que isso. Não vou entrar nessa discussão, eu acho que tem pessoas até muito mais aptas a isso, mas eu vejo que isso eu falo para todo aquele que é qualificado, né? Não dentro de um cuidado, né? Mas dentro de uma imbecilidade, né? Que se coloca como objeto, né? Para o outro. Mas eu vejo que tem que ter muita coragem para ouvir essa música, para cantar essa música. Acho que essa semana, se a gente puder ouvir, cantar essa música. Eu falo para você, meu amigo, né, no miúdo da vida, né, como você fala, né, acho que até para tomada de decisões, né, que a gente conversa um bocado de vez em quando, né, acho que a gente podia cantar com coragem essa música, né, porque daí o feminino ele se manifesta, ele consegue parir nessa fertilidade que você está trazendo. Muito bom, Carol. Um ótimo papo, para variar. Não resolveu nada, mas como bom papo é um papo inútil, né? E por que o papo bom é um papo inútil? Porque ele não está servindo a nada. Ele tem uma finalidade em si mesmo. Está aqui. Se isso se desdobrar para outras coisas, melhor. Mas entre nós, para mim, esse papo não está servindo a nada. Ele está no presente, ele está acontecendo, ele está me preenchendo neste próprio momento. Então, os ecos que vierem para além da gente, a gente não controla. Em mim virão ecos, mas serão apenas deliciosas cerejas adicionais nesse bolo que já foi tão bom de comer. E tem uma coisa que a gente escuta muito no meio da palhaçaria, né, de uma música, isso, a ideia da gente andar cada vez mais de cabeça erguida, de espinha ereta, de coração tranquilo e de sorriso largo. Eu olho isso como uma medida, assim, uma possível medida de inspiração. Então, se a gente quer ver a diferença entre uma definição que te apequena ou uma definição que funda o seu sujeito, e a partir dessa fundação você constrói o seu edifício, que pode mudar daqui a um tempo, repito, mas é o quanto uma definição te deixa de cabeça erguida, de espinha ereta, sorriso largo, coração tranquilo, ou o quanto uma definição que muitas vezes está vindo de fora e não passou pelo seu crivo, corajoso muitas vezes, e que às vezes leva tempo, Carol, porque para não ser leviano, tem gente que precisa de tempo para organizar a revolução, porque há tanta gente envolvida, há sentimentos doídos ainda a serem cuidados, mas observar aquilo que está te deixando de cabeça baixa, de espinha curva, de coração triste e pobre de sorriso. A gente precisa do seu sorriso como humanidade. A gente precisa dos nossos sorrisos. Porque, Carol, tudo que nós temos é nós. Né não? Né não? Olha, dá até vontade de um chorinho, mas vamos deixar um sorriso. Sabe por que a alegria é triste, Carol? A alegria é triste porque a gente sabe que ela vai acabar, mas depois a gente arruma outra. Não tem problema não, rapaz. Um beijo. Um beijo pra você e pra todos. Até. Até.